Bem-vindos à nossa aula de comandos elétricos. Na aula de hoje eu vou fazer a resolução dos exercícios propostos nas apresentações das últimas 4 aulas. Cada final de aula a gente propõe lá um pequeno exercício de fixação. E muitas vezes vocês resolvem e não tem certeza se a resposta está correta, se é aquilo mesmo, né? Como nós estamos trabalhando no sistema à distância, nada mais justo do que a gente fazer aí a resolução comentada dos exercícios, que acaba virando aí uma revisão. Então vamos lá, sem demora. No primeiro vídeo, nós vimos a proteção de comandos elétricos e tinham 4 questões de fixação. Primeira questão: qual o tipo de fusível devemos utilizar para a proteção de um motor elétrico trifásico? Resposta: devemos utilizar um fusível do tipo retardado, pois o pico de partida de um motor trifásico pode ser de 7 a 8 vezes a sua corrente nominal, a sua corrente de trabalho. 2. O que é um disjuntor motor? Resposta: é um dispositivo que protege o motor trifásico contra curto-circuito e sobrecarga. Este componente pode ter a sua corrente ajustada. 3. Qual é a fórmula utilizada para calcular a corrente de um disjuntor motor? A fórmula utilizada é a da potência trifásica, sendo P é igual a U vezes cosseno φ raiz de 3, onde P é igual a potência trifásica em watts, U é a tensão em volts e I é a corrente em amperes. Cosseno φ é adimensional e vale de 0 a 1. E raiz de 3 é aproximadamente 1,73, que é uma constante. Questão número 4. Calcule a corrente de um motor trifásico de 3 CV e fator de potência igual a 0,85. Considere um CV igual a aproximadamente 736 watts. Usando a fórmula da potência da fásica, nós vamos calcular a corrente nominal. É só dar uma viradinha nela, né? Primeiro passo é calcular a potência em watt, ok? Então nós vamos pegar lá, multiplicar a quantidade de CV vezes 736. Isso é uma regrinha de 3, né? Isso vai dar 2.208 watts. Virando a formulinha então da potência, vai dar IN é igual a P dividido por U vezes cosseno φ vezes raiz de 3. Substituindo os valores, colocando os valores na fórmula, aí nós vamos ter uma corrente nominal igual a 6,81 amperes. O vídeo número 2 foi sobre elementos de comandos. E lá tínhamos 5 questões. Questão número 1. Quais os números são utilizados para representar os contatos cuja função é normalmente aberto? Os números 3 e 4 são utilizados para representar os contatos normalmente abertos. Questão número 2. Quais os números são utilizados para representar os contatos cuja função é normalmente fechado? Resposta: os números 1 e 2 são utilizados para representar os contatos normalmente fechados. Questão número 3. Quais os números são utilizados para representar os contatos cuja função é reversível? Os números 5, 6 e 8 são utilizados para representar os contatos reversíveis, sendo o 5 o comum, o 6 o contato NF e o 8 o contato NA. Também são empregados nos relés os números 1, 2 e 4, sendo o número 1 o contato comum, o número 2 o contato NA e o número 4 o contato NF. Questão número 4. Qual a diferença entre um botão pulsador e um botão com retenção? Resposta: um botão pulsador tem o comportamento de um botão de campainha. Ao pressionarmos o botão, o circuito é fechado. Ao soltá-lo, o circuito é aberto. Já o botão com retenção funciona como um interruptor de iluminação, liga e desliga. Ao acionarmos o seu contato, troca de posição e permanecerá assim até que o acionemos de novo. Questão número 5. Observe o comando da figura abaixo
e explique a função dos contatos 13 e 14 que está em paralelo com o botão NA. Na figura aí nós temos um comandinho de selos, uma botoeira ON e uma botoeira OFF. O contato 13 e 14 do contador K1 fará a função de selo, autorretenção. Quando pressionamos o botão pulsador ON, contato 3-4, o contador K1 é alimentado e fecha os contatos 13 e 14, que irá alimentá-lo, mesmo depois que o botão pulsador ON for solto. Neste vídeo, nós tínhamos 4 questões para resolver. Em comandos elétricos, Neste vídeo, nós tínhamos 4 questões para resolver. Questão número 1. Em comandos elétricos, como se chama a parte do esquema que tem representado o acionamento das cargas trifásicas, motor? Questão número 2. Em comandos elétricos, como se chama a parte do esquema alimentado em tensão bifásica e que executa o controle e a lógica de acionamento? Resposta: diagrama de comando. Questão número 3. Como a bobina do contador permanece energizada mesmo depois que eu soltar a botoeira liga? Resposta: a bobina permanece energizada graças ao contato de autorretenção, o selo. Questão número 4. Em caso de uma interrupção de energia, mesmo que momentânea, qual será a condição do motor quando ocorrer o retorno de energia? Resposta: ficará desligado. Ao interromper a alimentação, o contato de selo desarma e o motor se desliga. No retorno da alimentação, o motor não recebe a alimentação, pois o contato de selo estará aberto e o comando está desarmado. No vídeo Lógicas de Contato, nós vimos todas as lógicas possíveis de serem implementadas com um diagrama de contato. Questão número 5. Observe o comando da figura abaixo e explique a função dos contatos 13 e 14 que está em paralelo com o botão NA. Na figura aí nós temos um comandinho de selo, não é isso? Uma botoeira ON e uma botoeira OFF. O contato 13 e 14 do contador K1 fará a função de selo, autorretenção. Quando pressionamos o botão pulsador ON, contato 3-4, o contador K1 é alimentado e fecha os contatos 13 e 14, que irá alimentá-lo, mesmo depois que o botão pulsador ON for solto. No vídeo Contadores Partida Direta, nós vimos um esquema de uma partida direta. Esse aí foi o esquema visto. Lá a parte do diagrama principal e a parte do diagrama de comandos. Neste vídeo, nós tínhamos 4 questões para resolver. Questão número 1. Em comandos elétricos, como se chama a parte do esquema que tem representado o acionamento das cargas trifásicas, motor? Resposta: é o diagrama principal ou diagrama de força. Questão número 2. Em comandos elétricos, como se chama a parte do esquema alimentado em tensão bifásica e que executa o controle e a lógica de acionamento? Resposta: diagrama de comando. Questão número 3. Como a bobina do contador permanece energizada mesmo depois que eu soltar a botoeira liga? Resposta: a bobina permanece energizada graças ao contato de autorretenção, o selo. Questão número 4. Em caso de uma interrupção de energia, mesmo que momentânea, qual será a condição do motor quando ocorrer o retorno de energia? Resposta: ficará desligado. Ao interromper a alimentação, o contato de selo desarma e o motor se desliga. No retorno da alimentação, o motor não recebe a alimentação, pois o contato de selo estará aberto e o comando está desarmado. No vídeo Lógicas de Contatos, nós vimos as lógicas fundamentais que podem ser implementadas usando contatos. E lá nós tínhamos 4 questões, sendo que todas referentes às
formas de se implementar a lógica de contato. Questão: determine qual a lógica de contatos representada em cada um dos circuitos abaixo. No primeiro circuito aqui, nós temos duas chaves normalmente abertas, dois botões normalmente abertos, em série. Isso constitui uma lógica E, porque a carga H3 aqui só vai ligar quando tiver B4 e B5, ou seja, se eu fizer uma tabelinha verdade aqui, ó, só quando eu chamar o B4 de A e o B5 de B, somente se eu tiver B4 e B5, eu vou ter H3 acesa. Item B. Colocando dois contatos fechados em paralelo, os contatos fechados são os complementos dos contatos abertos, né? Nós sabemos que dois contatos abertos em paralelo dá uma lógica OU, mas por ser fechados e estão em paralelo, a lógica que aparece aí é uma lógica do tipo NAND, né? O contrário que a gente viu aqui da AND, né? Quando ambas as chaves estiverem abertas, a lâmpada vai estar apagada, e é a única condição. Se eu comparar a tabela verdade aqui da lógica E e da lógica NAND, elas são complementares. Item C aqui, eu tenho duas chaves normalmente fechadas em série, né? Essas duas chaves normalmente fechadas em série vão dar para a gente a lógica NOR, né? É o contrário da lógica OU, né? Essas lâmpadas, né, o H6 aqui, vai ficar ligado apenas se nenhuma chave for pressionada. Se algumas das chaves ou as duas forem pressionadas, o sistema é desligado. Então essa é uma lógica NOR, uma lógica não OU, a negação do OU. E o último item aqui, essa figura, né, ela apresenta aí chaves do tipo reversível, e só pode ser uma lógica ou exclusiva, ou só poderia ser uma lógica de comparação. Como eu tenho aqui, ó, duas chaves fechadas e H7 vai estar ligada, né? E na outra condição é quando as duas chaves estiverem abertas, né? Ou seja, pressionadas, H7 vai estar ligado. Essa lógica é uma lógica comparação, porque vai estar ligado apenas quando as chaves estão desacionadas e quando as chaves estão acionadas. Por hoje, nós vamos finalizando a nossa resolução dos exercícios. Até a próxima!